Dia 2 de julho do ano de 2020, vamos falar da segunda temporada de Dark, que foi a que eu assisti até agora, tá? Vamos falar da segunda, depois eu falo da terceira. Vamos mais algumas observações. Já fiz um vídeo, vou fazer mais um segundo vídeo, passando de novo por tudo, ver se eu lembro de mais alguma coisa e curiosidade. Lembram que eu disse que dá para voltar no passado e comer a mãe? Entendeu? E voltar aqui e não ter problema nenhum. Você viu que o Jonas descobriu que a namoradinha dele é tia e ficou chateado? Tá. Isso é por causa da genética. Gênesis. Gen. Entendeu? Você viu que o filme ele envolve teor bíblico, bastante religiosidade, e vê a genética se misturando, a ciência e tal, tá? Você lembra que eu falei num vídeo sobre viagem do tempo que dá para voltar no passado, namora a mãe, come a suposta mãe e você volta e vive... Então, o filme Dark está mostrando isso. Por que isso é possível? Em TD e MT. Você pode ligar uma conexão e desligar essa conexão. No filme há uma lei. Está tudo conectado. E se puder desconectar as partes convenientes? Então é isso que acontece. É isso que acontece. Tá tudo conectado? O caralho. Entendeu? Tudo conectado, desconecta 30%. Desconecta 70%. Ou deixa tudo conectado. Ou desconecta apenas você da situação. É isso que o homem, na realidade, tem medo da viagem no tempo. Você pode ver que os filmes de viagem do tempo, eles são mais para pôr medo e problemas do que solução. Entendeu? Até porque é desconhecido. E outra coisa, o que nós temos da viagem do tempo são sonhos e teorias. Na prática, sabemos como é, não? Então, tá, vamos lá que o assunto ficou bom. Você vai ver que no filme tá tudo conectado. E se não tiver? E se conectar só 80%? E desconectar 20%? Lembra daquela conectado e desconectado? Então, é muito fácil eu falar tudo conectado e daí pegar em particular e querer cuidar da minha vida, mas não conseguir fugir da conexão. Entendeu? E a série Dark está mostrando isso que eu estou falando aqui, umas coisas que eu já falava e outras coisas que são novas e que não são praticadas e vividas. Por quê? Porque se não cuidar dá uma grande bagunça. Entendeu? Vamos lá, preste atenção. É fácil deixar tudo conectado e eu correr brigar por coisinhas particulares minhas, porque eu tenho a minha vida particular. Você vê lá no filme empresários que cresceram com interesses particulares, mas está tudo conectado, ou seja, o IP, o TD e o MT se esboçando ali. Ao mesmo tempo que um garante o outro e o outro garante aquele outro, os dois se anulam e acaba ficando sem nada acontecendo ou com tudo acontecendo ao mesmo tempo. E esse é o grande problema da viagem no tempo. Não está tudo conectado quando eu saio com uma caixinha pelo tempo cuidando de enriquecer numa empresa. Entendeu? Ou voltando para namorar alguém e voltar para cá. O filme mostra nitidamente uma desconexão. Nitidamente. Eles estão correndo para uma conexão ou eles estão querendo desfazer a conexão? Ou as duas coisas? Então é só, você vai dizer assim, ah, mas isso aí, nego, não é utopia. Não é esse negócio de sonho, isso aí, eu não vou dizer que já existe, porque não precisa dizer que já existe, porque deixa sem existir mesmo. Perceba a individualidade de cada um, tanto que eles se questionam, precisamos nos unir mais, porque está cada um pensando em si. É as duas coisas acontecendo, entendeu? Logo,
por uma dualidade, quando eles quiserem se isolar, automaticamente está conectado. Você pode ter certeza, quando eles quiserem fazer a conexão, vão se desligar. Entendeu? Por quê? Porque são duas coisas que existem, início e fim. O problema é que falam muito do início e fim. Duas coisas no mesmo lugar. Início e fim. Início e fim, espaço no meio. Existe algo no meio do início e do fim. Entendeu? Então, se você se preocupar muito com o início e com o fim, você vai esquecer do meio. O que é o meio? As coisas que eu estou falando. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que o início e o fim é fantástico, o meio também é. Ou todo o decorrer, o início, o meio e o fim. O problema é o seguinte: se já está escrito e não pode ser mudado, a viagem do tempo é inútil. O problema é que existe uma coisa escrita e existe o que pode ser mudado. Entendeu? Por isso que os filmes de viagem do tempo são essa bagunça, essa coisa que você acaba em lugar nenhum e nunca... O que acontece? É possível evitar o fim ou não? Você vai ver que o filme aborda as duas coisas. Tá todo mundo fazendo tudo errado. Não pode acontecer, não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim, senhor. Só que o filme não quer... O filme não é só o filme, eu tô falando do Dark porque eu tô comentando dele, mas assim, tem muitos filmes de viagem do tempo. Então, por exemplo, eu volto pro passado. Como a minha mãe, por exemplo, só que o problema que a sociedade não gosta é a forma que eu conduzo. Entendeu? Ninguém quer dizer que volta pro passado e come a mãe. Vocês querem ver lá no filme, aqui nós estamos comportadinhos, deixa lá no filme, entendeu? E eu já pego e falo, eu volto pro passado como a minha mãe, volto mais para trás como a mãe da mãe, e volto mais para trás e como a mãe da mãe da mãe. Saio fazendo fileira daqui para cá, volto aqui e sou filho. É isso que o filme fala. As possibilidades. Aí você vai dizer assim, você falou da genética. Sim, a genética daí está cuidando de uma parte, da garantia disso não acontecer. Mas é aí que seria a vantagem da viagem do tempo. Poder fazer essas coisas aleatoriamente da genética. A mesma genética que eu já disse em outros vídeos que impede a viagem no tempo. Por quê? Porque é possível fazer isso. O problema é que, quem que vai fazer isso? 1? 2? Todo mundo? Ou ninguém? O fato genético, o fato de eu poder ser meu pai num outro mundo paralelo, mostra que o presente eu não preciso de pai. Entendeu? Só que ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer, porque vocês querem que uma coisa fique estabelecida. Não, você tem que respeitar seu pai. Mas a viagem no tempo diz que eu posso tocar o foda-se pro meu pai, eu não preciso respeitá-lo aqui. Por isso que daí se cria um outro lugar para que se possa fazer o contrário. Entendeu? E eu tocar o foda-se. Só que isso estaria em TD. E eu posso fazer em MT a partir do momento que eu sei da viagem. Eu fazendo em MT num sistema que já está garantido uma coisa, o que acontece? Não tenho likes, não tenho gente gostando. Por quê? Porque falar de ficção é uma coisa, falar em realidade é outra. Entendeu? Se você quer tocar o foda-se no seu pai na viagem no tempo, por que você não toca agora? Para que viagem no tempo então? Toca agora em MT. Não, né? Não. Você quer fazer uma viagem no tempo para você talvez fazer igual a Charlotte lá e ser filho da filha. E mãe ao mesmo tempo em outro lugar. Ou seja, várias coisas no mesmo lugar. E isso eu já sou aqui. Eu sou pai, filho e quase vô. E mais um pouquinho eu sou tataravô. E mais um pouquinho eu sou neto. 5 coisas no mesmo lugar. Só que isso se separa no filme em TD. E isso está dizendo o seguinte. Eu envolvi outras coisas já. Eu envolvi mais a minha história já agora em Dark, né? O que acontece? Por quê? Porque as possibilidades de Dark estão aqui. Você vai ver que você não consegue.
né? O que que acontece? É assim, ó, nós estamos, a seta do tempo segue um rumo. Ela faz isso, ó. Ou reto, ou ela só volta. Tipo, coloque uma ideia. O ovo veio primeiro. Ok, aí vai vir a galinha. Aí bota o ovo, aí a galinha. Aí bota o ovo, aí a galinha. Aí bota o ovo e a galinha. Ovo, igual ao início. Galinha, diferente do início. Entendeu? Você pode criar um mundo paralelo e ir lá e colocar o ovo veio primeiro do que a galinha. E ali vai se estabelecer essa lei. Aí você pode ir em outro lugar e colocar a galinha. Bota o ovo. Aí você pode ir em outro lugar e colocar aqui, vão se perguntar quem veio primeiro. Em outros lugares já tem o ovo que veio primeiro e aqui a galinha que veio primeiro. É um paradoxo, ou seja, eu estou acabando com o paradoxo de Bootstrap. Eu estou acabando. O paradoxo possibilita a viagem e atrapalha. Eu estou acabando com o paradoxo, com o problema da coisa. Isso o viajante faz. O viajante pode cuidar das coisas no tempo e sofrer as coisas do tempo, se ele não souber o que está fazendo. Agora, se ele sabe da viagem do tempo, ele vai aqui e coloca um início, e aqui vai ser pai e filho, e aqui filho e pai, e depois cria um outro universo e deixa tudo em dúvida. E as pessoas sonhando com essas possibilidades, porque são possíveis, acontece que não manifestáveis aqui. Logo eu crio uma possibilidade de viver essa manifestação em outro lugar, e é nisso que nós estamos vendo. Entenderam então como é que funciona? Nesse exemplo que eu dei do ovo e da galinha, por exemplo, se eu viajar no tempo, eu fodo a ciência inteira. E o que vocês querem? Que eu dependa da ciência. Entendeu? Se eu viajar no tempo, é ciência ou religião? Vocês querem que seja ciência. E eu tô falando que é religião. Entendeu? Então esse é o problema do viajante do tempo. Ele vai saber dessa coisa e vai evitá-la. E se quiser, a usa. Entendeu? Tá. Percebeu uma coisa? Eu posso ir num lugar e colocar o ovo. Porque quando o paradoxo, quando você não tem o início de alguma coisa, é porque ainda pode ser feito o início. Entendeu? Quando fizer o início, vai estar o início e o fim no mesmo lugar ou separado. Tudo isso é controlável. Entendeu? Aí é uma coisa, pode-se viver um eterno início, sem fim. Mas esse sem fim não quer dizer que tem que ser um caos tortuoso. E pode ser um caos. Porque às vezes você pode querer ter fim e que tudo isso acabe. Entendeu? Então não dá para fixar uma coisa e sair, o viajante vive para sempre. Vai que o viajante quer morrer. Porque é uma questão de livre-arbítrio. O livre-arbítrio consiste em eu poder escolher viver eternamente ou morrer. E você vai ver que do homem sempre uma coisa se manifesta. Se é eterno, não morre. E se morre, não é eterno. E se isso for dual? E se for possível decidirem viver mais e morrer? É uma coisa que já queriam tirar. Não, você é eterno, então não morre. Eterno não morre. Então assim, mas se morre não é eterno. Você viu? Não tem duas opções na mente humana. É uma só que se manifesta. E no filme, vamos voltar lá para a conexão. No filme tá todo mundo individual cuidando dos seus problemas particulares e o filme tá tudo conectado. Entendeu? Nisso aparece um querendo o fim das coisas, o outro querendo separando o início, logicamente. Cada um cuidando do seu quadrado. Se o fim é o fim, ele quer acontecer. Entendeu? E o início não quer que o fim aconteça, porque são duas oposições. Já em MT isso não existe. O controlador saberia dessas duas coisas. Logo, e outra coisa, eu vou aproveitar. Todo mundo é o início e o fim. O Jonas, a Charlotte, a menininha, todo mundo tem tudo. O MT e o TD. Mas ali está se dando o Jonas como o cara. Não é, tá na namorada dele também. E o filme mostra isso. O filme mostra que está possível ali
E no velho também, e no Jonas mais novo, em todo mundo. Todo mundo tem um início e um fim, só que o filme se destaca, se desprende, porque precisa de um mocinho, né? Precisa de um personagem, um protagonista, ele vai se revelando assim. Mas todo mundo, então, porque o Jonas, você é o culpado disso. Eu sou o culpado. Daí já entra o homem, entendeu? Já entra o homem. Porque esse é o responsável por tudo. Eu sou realmente, mas eu vou resolver tudo, entendeu? Aí entra o homem. O tipo do homem no mundo. Tipo, um culpando, eu assumindo a culpa, entendeu? Tudo, aí já vira balela. Aí já vira bagunça, entendeu? Então assim, sim, eu sou o responsável e eu vou resolver. Acontece que eu não tenho trabalho para isso. É muito fácil eu ser o responsável pela desgraça, me jogarem a coisa e depender do outro. Porque houve uma triangulação daí. Aquele 2 e 1 que eu falo, entendeu? Quando aparece o eu mais velho dizendo que vai destruir e eu querendo salvar, nós estamos em 2, mas no fundo nós estamos em 4. O viajante saberia da triangulação, entendeu? E acabou o problema. Controla tudo. Ali, quando o velho aparece sendo o vilão, o Jonas mais velho e o Jonas mais novo, os dois são dois. São dois. Que na viagem do tempo dá para exterminar um. Ou os dois. Ou ficar um. Ou vai dar 4, que é o que está dando no filme. O viajante vai saber de tudo isso e vai fazer dar 3. Aí acabou o problema. Aí esse aqui não manda nada. Aí é o início e o fim em mim. Entendeu? Porque caso contrário é apenas o sonho humano de causa e desgraça. Abraço, fui.